Olá, como vai? Tudo bem? Hoje eu venho trazer uma novidade aqui dentro da plataforma Cria, uma funcionalidade muito solicitada aí por professores e escolas, que é a subida em massa de redações sem a participação dos alunos. Então, muitas vezes as escolas fazem simulados, né, e tem ali aquela pilha de redações para corrigir, e os próprios professores querem fazer esse envio sem a interação com o aluno, e agora já é possível dentro da plataforma. Então, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar os 3 perfis, né, que estão envolvidos nesse processo. Então, aqui eu estou logada com um perfil de teste aqui de uma escola, um perfil de teste de um professor e um perfil de teste de um aluno. Então, na escola, como é que ela tem que estar configurada para que isso seja possível? Quando a escola contrata, né, os serviços do CRIA, ela contrata uma quantidade de créditos, né? Então, aqui nesse caso, essa escola ela contratou 12.000 créditos, né, dentro de um plano anual. E conforme os alunos vão utilizando, esses créditos eles vão sendo subtraídos daqui. E aí, uma coisa que ela tem que se preocupar é se essa distribuição de créditos está de forma correta, né? Então, se ela tem crédito de fato para que os professores utilizem, porque esses créditos eles serão descontados automaticamente dos créditos disponíveis da unidade. Então, os professores vão corrigir, não vai descontar aqui diretamente dos alunos. Na verdade, ele vai descontar dos créditos disponíveis. Então, essa é a única preocupação, na verdade, aqui como usuário de escola, né? Ela vai ter aqui os seus alunos dentro das turmas cadastradas e vai ter os professores, que no caso aqui eu tenho um professor de teste cadastrado para mostrar para vocês visualizarem como funciona. Então, primeiro, essa é a primeira preocupação da escola entrar aqui nos créditos e confirmar a quantidade de créditos que possui para um simulado, que muitas vezes pode ser em grande escala. E aqui no perfil do professor, né, além de já corrigir as redações que vêm dos alunos, agora ele vai poder, dentro do seu próprio perfil, fazer o envio dessas redações. Então, onde que ele vai encontrar essa funcionalidade? Aqui na aba Redações, Envio de Redações. Quando ele clica aqui, ele vai ver os critérios, né, do upload em massa, o que ele precisa fazer. E aí eu vou fazer esses passos com vocês aos poucos. Então, aqui explica que essas correções elas vão ser descontadas do crédito da escola, né, sem impactar os créditos dos alunos. Então, aqui o professor, a primeira coisa que ele vai fazer é fazer o upload das redações que ele quer fazer a correção. E aí, para isso, ele precisa escolher a escola, porque um professor ele pode dar aula em mais de uma instituição. Ele vai escolher a turma que ele vai fazer essa subida e ele vai escolher um tema. Então, eu vou escolher aqui o tema de uberização, tá? Quando a gente escolhe um tema, a gente precisa informar o tipo do gênero que eu quero fazer a subida desse tema. Então, no caso, eu vou escolher o dissertativo e o dissertativo argumentativo padrão Enem. Então, faço a escolha do tema e agora eu vou escolher essas redações. Então, eu tenho algumas redações aqui já separadas, escritas por alunos reais. Então, eu vou fazer a seleção aqui, ó, das 4, né? Só selecionar essas redações. Talvez seja importante já deixar nomeado aqui, quando os professores escanearem essas redações, o nome dos alunos, né, a qual essas redações pertencem, para facilitar depois a distribuição. Então, o professor pode vir aqui e renomear, né, com o nome do aluno, depois para ficar mais fácil dele saber de quem é. É importante também que essas redações elas estejam com uma visualização boa. Eu vou fazer a seleção aqui e aí eu já mostro. Ó, subi 4 redações, e aí quando o professor sobe, aqui aparece, tá vendo o nome que eu renomeei, e aí ele consegue visualizar. Então, é importante que esteja bem nítida a foto, esteja bem próxima, que tenha uma iluminação boa. Quanto melhor a letra, quanto melhor a iluminação, fica melhor para a extração do texto manuscrito para o digital. Então, aqui é sempre importante o professor dar uma olhada para ver se essas fotos realmente estão boas, se elas estão visíveis, né? Essa daqui está um pouco escura, vamos ver como que vai se comportar. Essa daqui também, ó, ela tá com uma luminosidade boa. Então, aqui o professor ele vai distribuir para o aluno. Então, aqui eu tenho algumas redações e tenho 4 alunos.
aqui que eu separei dessa turma, e eu vou atribuir essa redação a cada aluno correspondente, até para o professor conseguir depois fazer as análises gráficas, evolução. E algo importante é, o professor escolhe se o aluno ele vai receber ou não esse feedback. Então, se ele colocar sim, assim que a IA terminar de fazer a correção e o professor também, o aluno ele vai obter esse feedback. Se ele clicar na opção não, o aluno não recebe. Eu vou deixar aqui marcado a, a opção sim, só para vocês terem uma ideia de como que vai aparecer para o aluno que eu vou mostrar. E aí, uma vez que foi escolhida, que se tiver enviado um arquivo errado, o professor pode remover ou trocar o aluno aqui também, se ele quiser. Então, eu vou fazer o upload. Então, nesse momento, eu ainda não estou fazendo a extração. Eu estou fazendo só as subidas da imagem para o sistema do CRIA. Tá? Então, agora que já foi feita a subida, o professor ele vai precisar olhar os documentos, confirmar se a extração foi feita certinho, né? Então, aqui está as instruções. E aí, aqui o professor consegue visualizar as redações que carregaram, né? Ele consegue trocar, se for necessário ainda. E aqui é onde que ele já pode mandar para digitalizar. E aí ele vai ter que fazer esse processo um a um até para garantir que essa extração ela foi feita de forma correta. Esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque queira ou não, isso é uma IA, não é uma pessoa, né, que está digitando essa redação, é uma IA. E aí, para a gente garantir que de fato vai subir uma redação fiel ao que o aluno escreveu, precisa ter essa validação aqui do professor. Então, aqui ele vai confirmar se a IA conseguiu fazer essa leitura, de fato, da redação. Então, ele vai mostrar aqui a redação como estava para o aluno e como que ficou a extração. Então, aqui vocês têm uma ideia de como que essa redação ficou. Essa letra era uma letra muito bonita, né? Uma letra bem fácil de ler. Então, quanto mais fácil de ler, mais fácil vai ser para a IA também, né? Identificação de vírgulas, né? Identificação de parênteses. Aqui, como vocês podem ver, ficou bem fiel ao que o aluno escreveu, mas nem sempre isso pode acontecer, então é importante o professor fazer essa validação. Então, uma vez que ele validou essa primeira, ele pode ir aqui para a segunda, e aí ele vai fazer dessa mesma forma para todas as outras, tá? Então, vou fazer aqui mais uma para vocês verem. Aqui ele está carregando. Então, eu tenho uma outra foto aqui de uma redação que ela não ficou tão boa, né? Ficou um pouco tortinha, mas ainda assim a IA fez a conversão. É sempre importante o professor dar uma olhada para ver se está fiel. Ele pode até fazer aquela primeira leitura, né? Para entender se está de fato aqui, ó, por exemplo, que acaba aqui eu não sei o que está escrito, né? A IA colocou aqui provocando, eu acho que era ocasionando. Então, aqui o professor pode dar uma adaptada, ou uma opção bacana também de repente, o professor pedir a redação manuscrita e digitada para o aluno, de repente, aí caso tiver algum problema, se a letra for muito ruim, principalmente, aí o professor tem de sobremão um texto digitado ali no Word, e aí ele pode só colar aqui, caso seja necessário. Mas aí, aqui, a gente pode ver que mesmo, né, que uma letra que já não é tão bonita quanto a outra, ela, né, ele ainda assim fez essa identificação. Mas aí é legal dar essa validada da mesma forma. E aí vamos pegar aquela redação que não estava tão boa, que é essa daqui. Vamos ver como ela ficou. Então, aqui essa letra ela já é um pouco mais difícil, né, a leitura. Então, segundo, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo indivíduo tem o direito ao emprego. Então, aqui foi, né, foi identificado, e não parece que a IA, primeiramente, é incontestável, parece que a IA identificou, né, a letra aqui
do aluno, ó, portanto, a adoção de medidas, né, finalizou aqui proposta de direitos humanos, então a IA conseguiu aqui entender a letra do aluno. Então, uma vez que ela entendeu, está validado. E aí, quando terminar todo esse processo, o que o professor vai fazer? O professor, ele vai enviar para a IA, que é o que eu vou fazer agora. Ele está validando aqui só a última letra, ó, essa letra aqui já é bem pequenininha, né? Então, pode ser que seja mais difícil aqui, ó, tudo muito junto, né, para ler, mas parece que também a IA conseguiu fazer a conversão, né, então pode ser que esteja discrepância, e aí é legal sempre o professor ter ali o outro texto do aluno, de repente, para ele não perder tempo aqui, já que a ideia é ganhar tempo, mas parece que ocorreu tudo bem. E aí, uma vez que foi finalizado esse processo, o professor vai enviar para a IA todas de uma vez. E aí, o professor vai aguardar essas redações serem corrigidas. Então, aqui tem a parte de notificação, e assim que elas são corrigidas, demora em torno de 2 minutos para essas redações voltarem, né, para cada um, e voltando, e o professor pode fazer a validação como ele sempre fez. Aí eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vamos só aguardar essa redação, aí eu já mostro para vocês aqui o que vai mudar na notificação. Bom, acabou de chegar aqui, ó, as notificações, né, de que tem novas redações aqui para validar. Vou atualizar, então, a minha página. E aí, atualizando, ó, já chegou aqui as redações dos alunos com a correção da IA, e aí o professor pode fazer essa validação. Então, o professor vai clicar, ele vai ver aqui o texto, né, que foi extraído, e vai conferir as marcações da IA. Então, vai ter lá a parte da análise da introdução, aí o professor, ele pode, aqui o aluno, ele fez a introdução como um parágrafo único, né, sem pontuação nem nada, colocou como uma citação, ele faz a pré-identificação da defesa de tese, e aí o professor pode ou não já discordar desses pontos aqui. Caso o professor não concorde, por exemplo, que não teve defesa de tese, a cor muda, então o aluno sabe que isso daqui foi considerado pelo professor, então com certeza tem um peso maior. Dentro da competência 1, ele vai trazer erros de ortografia, questões de siglas, né, se essas não foram desenvolvidas anteriormente, aqui a IA vai marcar alguns pontos, né, excesso de locução verbal, erros de gramática, vírgula. Então, o professor, se ele não concorda com algum ponto, ele vai ainda assim mudar. Então, se ele achar que não precisaria ter a vírgula, ele vai vir aqui, ele vai excluir, né, esse ponto, e aí exclui a marcação para o aluno, e aí ela não vai aparecer mais. Então, todas essas alterações podem ser feitas, inclusive alteração de nota. Então, se o professor acha que aqui não seria nota 160, seria, por exemplo, 120, ele vai salvar, essa nota ela vai ser alterada, e aí já começa a computar. Então, assim como os professores já estão acostumados, né, que eles podem destacar pontos, então se ele quiser marcar uma parte aqui e adicionar um ponto, por exemplo, colocar ali dentro da competência 2, que teve falta de repertório, então ele vai colocar um comentário aqui para o aluno, isso vai aparecer lá na competência 2. Então, o aluno, além do feedback da IA, ele vai ter lá o comentário do professor, que o professor colocou, e o aluno vai ter essa devolutiva. E então, o professor, ele vai conferir, né, todos os pontos, vai conferir lá a intervenção, se a IA fez as marcações certinhas aqui de agentes, ação, meio, modo, finalidade, detalhamento, ele pode retirar, enfim, colocar mais marcações dele, inclusive se ele não concordar. E uma vez que ele finaliza isso, ele pode vir aqui finalizar, colocar o comentário dele, colocar um áudio, se ele desejar, colocar aqui um recadinho para o aluno de algo que ele percebeu, de repente ele pode colocar sobre a letra do aluno, alguma coisa que ele não gostou nesse sentido.
né? Então, terminou a gravação e publica essa nota. Então, nesse caso, o aluno ele vai receber a devolutiva do professor, porque ficou marcado, né, como opção sim. O aluno ele vai receber essa devolutiva depois. Aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a tela do aluno. Então, para o aluno, Doroteia, aqui que eu acabei de fazer a correção, ela vai receber essa correção do professor, e aí quando ela clicar aqui, no caso, ela vai conseguir ver, né, vai ter aqui a redação, e ela vai conseguir ver essa correção. Então, ela vai ter acesso a tudo, então ela vai ver aqui as marcações, então tudo que o professor marcou, ela também vai ter acesso, por quê? Porque quando o professor fez quando o professor validou essa redação, ele colocou que sim, o aluno pode ver, né? Novidades que estão surgindo com essa funcionalidade, que logo nós vamos colocar aqui, é o seguinte: o professor ele vai poder fazer primeiro todas as validações sem que o aluno receba. Ele pode, se for um simulado, ele pode escolher uma data. Então, por exemplo, somente no dia 30 eu quero liberar para todo mundo. Então, ele faz a validação de todas as turmas e só libera no dia 30. Então, ele vai poder fazer essa liberação dessa data, e a gente também vai ter um relatório gerado em PDF, que vai ter tanto as marcações da IA como as observações do professor, que ele vai poder mandar para o aluno, se ele não quiser fazer isso via sistema. Por exemplo, se ele não quiser que o aluno acesse essas correções da plataforma, né? Vai ser uma correção individual, então ele vai conseguir mandar esse relatório, né, que foi gerado ali pelo professor e que vai ter todas as marcações necessárias. Então, é basicamente isso, né? Então, a gente espera que seja de muita utilidade aí para os professores que precisam fazer isso dentro da própria plataforma. E aí, qualquer dúvida também dúvidas ou ideias, estamos à disposição de todos vocês. Até a próxima.